Então, eu vou explicar sobre o conceito. Aparentemente é um conceito completamente novo. Pesquisei para ver se já existia algo isso e não é nada. Eu vou explicar o conceito de densidade temporal. Mas antes de eu explicar a densidade temporal, pensa o seguinte: se uma pessoa está no nível do mar, existe muito mais ar em cima dela do que uma pessoa que está no Monte Everest, no topo do Monte Everest. Porque a pessoa que está no nível do mar está muito mais longe do céu do que uma pessoa que está no, tá no Monte Everest. Assim a gente fez duas escalas extremas, né? Topo do mar e topo do Monte Everest. Só que, pensando dessa mesma maneira, a gente também pode afirmar que existe muito mais ar em cima dos nossos pés, dos seus pés. Pensando dessa maneira, a gente pode dizer que existe muito mais ar em cima dos nossos pés, porque os nossos pés estão muito mais longe do céu do que a nossa cabeça. A nossa cabeça está mais perto do céu do que os nossos pés. Então, tem menos ar em cima da nossa cabeça do que os pés. Entendeu? Pensando dessa maneira, o negócio é o seguinte: isso aqui são como se fossem três sensores, ou então três raio lasers, mas a ideia é para ser sensor. Raio laser também funciona, mas não era meio sobre isso. Mas funciona também. Três sensores. Esse aqui é um sensor sem nada. Esse aqui é um sensor sendo ativado pelo pé do boneco. E aqui um sensor sendo ativado pela cabeça do boneco. Sabe aqueles sensores de loja? Quando você entra, ele reconhece que você entrou e ele faz um barulho, ou solta um alarme, ou faz um barulho. Então, é esse tipo de sensor. Esse sensor aqui tem 2 metros de altura entre ele e o chão. Então, são 2 metros. E os outros também, né? E o nosso netinho aqui, ele tem 1,70 m. 1,70 m, igual eu. Pode colocar aqui o pé dele, a altura que ele colocou o pé dele foi de 20, foi de 20 centímetros. Esse aqui depois a gente mexe nele. Não, não. Não, pode mexer nele agora. Na verdade, como eu disse, tem 1,70 m. Então, a distância entre a cabeça desse aqui, o sensor, é de 30 centímetros. A distância entre o sensor e o pé do boneco é de 1,80 m. O sensor. Acho que todo mundo aqui pode afirmar, né? É meio que óbvio. O, o sensor ele responderia muito mais rápido com a cabeça do boneco, porque só tinha 30 centímetros de diferença o cabeça do boneco do sensor. E aqui, obviamente, seria mais devagar, um pouquinho mais lento, porque são 120
180 centímetros de diferença. Que era 30 e aqui era 180. E como isso se aplica àquela fórmula do presente que eu criei? É porque eu, eu descobri quanto tempo demora para a luz percorrer 1 centímetro. A equação é a junção de velocidade, distância e tempo. Só que concordamos que seria meio presunçoso dizer que. Primeiro, deixa eu escrever a fórmula. No meu último vídeo, eu apresentei essa fórmula. Só que essa fórmula aqui é a mesma coisa. Só que, só que aqui é considerando que a distância já está em centímetros. Se a distância não já estiver em centímetros, aí tem que usar essa fórmula aqui. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se a distância já estiver em centímetros, usa essa fórmula. Se a distância não estiver em centímetros, usa essa fórmula. Ou então só transforma a distância em centímetros. Você vai poder usar essa fórmula aqui. É mais fácil. E assim, seria meio presunçoso dizer que 20 centímetros são 20 DACs. Né? Seria meio presunçoso. Seria como se eu tivesse pegado o centímetro para mim e agora sou eu. Só que não é isso. É porque isso aqui é a quantidade de plantas leva para a luz percorrer 1 centímetro. A fórmula é a seguinte: 1 sobre 6,19 vezes 10 elevado a 32, caso a distância já esteja em centímetros. Se a distância não estiver em centímetros, é 6,19 vezes 10 elevado a 32 sobre 0,01. E aí você converte em centímetros. A própria fórmula já converte em centímetros. Então é isso. Mas meio que a ideia é essa. Tipo, o tempo é igual a distância vezes a fórmula de DAC, que abre parênteses, é 1 sobre 6, 9 vezes 10 elevado a 30 parênteses. É isso. Essa aqui é a fórmula do tempo. Essa aqui é a fórmula da densidade temporal. Essa aqui é a fórmula da densidade temporal. Por que densidade temporal? Porque, como aqui só tinha 50 centímetros de diferença, o delay entre o sensor reconhecer a cabeça do boneco
é 30 vezes 6,19 um ponto aqui. Vezes 10 elevado a 32. E aí, não, do em cima, porque já está em centímetros. E aí tem que fazer esse cálculo. O resultado disso aqui é igual a... Quanto? Cento e oitenta e sete, não, 187 duotringentilhões de Planck, porque está a uma distância de 30 centímetros. Então, 30, 30 centímetros não são 30 DACs, exatamente. 30 centímetros causa um delay entre o sensor e a cabeça 185,7 duotringentilhões de Planck. Entendeu? E aí aqui é a mesma coisa, só que agora é 180. Então esse 30 muda para 180. Eu já estou usando a fórmula da. Eu já estou usando a fórmula do realmente do centímetro. Se eu colocasse 1,8 metros, aí eu teria que usar a outra fórmula. Aí 180. É igual a 1114 2 vezes 10 elevado a 32 Planck. Então, o delay que demorou para o sensor reconhecer o pé do boneco foi de 1114,2 duotringentilhões de Planck. E aí, se você não quisesse um número tão alto, 1114, aí você teria que ir pulando as vírgulas para cá, e aí cada vírgula que você pula, você adiciona um número ao elevado. Então aqui que eu pulei 3 casas da vírgula, aí 32 mais 3 dá 35. E aí uma outra forma de ler a mesma coisa é o seguinte: é 1,100. Nossa, eu tava lendo errado. Calma aí, é isso mesmo? Não, acho que colocar até aqui nesse. Até dá pra ler, mas é sem sentido. Melhor colocar a vírgula aqui mesmo. Coloca 4 aqui.
é porque ficaria 1,1000 e tanto. Tipo, se for para colocar 1000, é melhor deixar uma vírgula atrás, né? E aí fala 11. 11,42. Faz mais sentido, né? 142, na verdade. 142. 11,142 vezes 10 elevado a 34, que é quadri. Então, negócio assim. Antes. O delay é a mesma coisa, só que lida de forma diferente. E aí aqui também daria para fazer o cálculo, só que aqui seria vezes 200, já não seria mais 180. E aí é o tempo que demora o sensor reconhecer o chão. Caso ele não está reconhecendo, seria o chão. Mas acho que vocês já entenderam. A ideia é essa. Tipo, por mais que falando assim, possa parecer que eu só troquei 1 centímetro por um DAC, não é isso. É porque um DAC é a densidade do tempo. Então, como esse intervalo aqui, o sensor e a cabeça do boneco é bem menor, o delay temporal pro, pro sensor reconhecer a cabeça dele seria bem menor. Eu deveria ter feito uma subtração dos dois, né? Mas agora eu nem lembro outro número e também não estou com muito espaço aqui no quadro, né? O quadro é meio pequeno. Mas é isso. Não, na verdade, acho que eu tenho salvo aqui os cálculos. Tá? Tá, vamos ver. 185,17. Não, 0,7. Aí a diferença do delay temporal. Ah, a diferença do delay temporal entre esse sensor, esse sensor é de 928,5 planks. Que é mais rápido, que é mais demorado, por mais que para nós, meros humanos, com um olho tão limitado, não faça diferença nenhuma. Tem diferença. A luz está percorrendo muito mais para chegar até aqui do que aqui. Então, tem diferença sim. Tem diferença. E é isso. Esse é o conceito de densidade temporal. E até então, pelo que eu vi aqui na internet, ninguém tinha explorado isso. É isso. A fórmula é essa. Essa aqui é a fórmula usando o centímetro como distância. Essa aqui é a fórmula usando outras unidades de medida maiores do que centímetro como distância. Essa aqui é a fórmula do tempo. Essa aqui é a aplicação prática com cálculos. E para vocês verem como que isso realmente se aplica no nosso dia a dia, porque realmente existem lojas com sensor que quando a gente entra reconhece que a gente entrou e faz um barulho. E logicamente, se a gente coloca o pé lá, demoraria um tempo um pouco maior para o sensor reconhecer o nosso pé do que a nossa cabeça. É, faz sentido. Isso aqui faz sentido.
Então, é isso. Essa é a densidade temporal. Foi eu que desenvolvi isso.